Sejam bem-vindos mais uma vez, que seja uma noite inspiradora para todos nós e que uma grande lição possamos levar conosco daqui, que há de nos preencher, que há de nos enriquecer e muito. Como inspiração para a palestra de hoje, nós vamos utilizar o livro 30º psicografado pelo Chico Xavier. Estamos chegando já à casa de 30 livros abordados nas reuniões aqui no centro e que são altamente instrutivos para nós. Todos eles têm o condão de trazer uma mensagem diferente, uma mensagem muito abrangente, nova, que venha nos elucidar assim de uma maneira completa. Nós vamos falar sobre um livro não muito conhecido, por se tratar de sonetos, poesia. Muitos dos livros do Chico Xavier vieram nessa forma e tem uma explicação para isso. Um dia eu vou tirar só para abordar por que tantos livros feitos em forma de poesia, de poemas, mas isso fica para uma outra história, uma outra vez. O nome do livro é Walter Bocage. Bocage foi um poeta português, nascido em 1765 e falecido em 1805. Esse espírito, durante algumas poucas reuniões, trouxe, através das mãos do Chico Xavier, 12 sonetos. Então, esse livro é baseado em apenas 12 sonetos. Mas qual a finalidade desse livro? Olha, Bocage foi muito importante na sua época. Como não é muito contemporâneo, a gente não conhece. E por ser português, piorou ainda, né? A gente não conhece tanto. Mas ele tinha um estilo irreverente, totalmente acima do seu tempo, à frente do seu tempo. E por isso, trazer mensagens da forma que ele escrevia, tão marcantes, tinha um propósito. E o propósito inicial dos livros do Chico era demonstrar que a vida continuava. E como demonstrar que a vida continuava? Além do túmulo. É que estes viessem e trouxessem a mensagem. Mas como trazer? Todo mundo vai falar o seguinte: eu escrevo uma mensagem, dou a essa mensagem a autoria de uma pessoa conhecida, e quem vai comprovar? Então seria muito simples eu conhecer um estilo, escrever aquilo naquele estilo, né? Conhecer a história de uma pessoa, escrever alguma coisa referente e dizer ali que fora feito pelo próprio. Mas no caso dele, não tem como, porque é um estilo altamente complexo. E vou falar assim no português rasgado para vocês, chato de ler. Por quê? Você tem que estar com um dicionário do lado, você não conhece as palavras, são palavras que eram usadas há 300 anos atrás. Que hoje a gente vai ler, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo. Mas por que então fazer uma obra desse porte? Porque o estilo era totalmente idêntico ao de quando ele estava vivo. Uma demonstração clara de que, após tanto tempo, ele retornava e dava a mensagem de além-túmulo. O livro Parnaso de Além-túmulo foi o primeiro trazido pela mediunidade do Chico, abordava mais de 50 autores, poetas,
Dentre eles, Castro Alves, que já é uma coisa mais conhecida de cada um de nós, né? E o seu estilo, a sua poesia tão impecável. Para quem estudou na escola, pelo menos eu estudei na minha época, tinha que estudar Castro Alves. E ao ler realmente no livro ali, o estilo é o mesmo. Tudo bate. Então, por que essa comprovação? Esse é o tema que nós vamos abordar na noite de hoje. Mas, só para falar um pouquinho mais sobre o livro, eu vou ler um soneto, que é o 5º soneto desse livro, para vocês, curtinho. Tem poucas estrofes, que era dedicado a Maria, mãe de Jesus. Tá? Então vamos lá. Doce mãe, sereníssima senhora, dos teus olhos velados de doçura, nasce fresca e alvorada que fulgura na infortunada sombra de quem chora. Quando meu ser vagava em noite escura, nas angústias do abismo que apavora, estendeste-me os braços, vendo embora minhas chagas de treva e de loucura. Ante o regaço fúlgido consente, que minha fé se exalte embevecida, prosternada, ditosa reverente. Recebe no dossel de graça e vida o louvor de teu filho penitente, no clarão de minha alma convertida. Lendo assim, fica até bonito, né? Mas a gente consegue captar tão pouco da essência que foi escrita. Então, uma das preocupações desse livro é justamente vir posteriormente a explicação ao que se referia esses versos. Depois de nos prevenir contra os vícios, quais o orgulho, a vã curiosidade, a concupiscência e a vaidade, o poeta nos dá exemplo de submissão e de reconhecimento pelos bens recebidos. Assim, ele se dirige humilde a Maria Imaculada, pondo-lhe aos pés sua gratidão pela graça de socorrê-lo na treva e louvando-a por lhe ter convertido a alma agora iluminada. Desta maneira, o poeta nos apresenta a prece como dever da criatura, que espera dos espíritos superiores o auxílio nas situações aflitivas em que se encontre. E esse precioso auxílio lhe vem nas horas de cegueira da alma ou nos momentos de perturbação e desatino do espírito. O soneto acima parece ser consequência deste outro, que o poeta compôs na terra e em que invoca o amparo da mesma Virgem das Virgens. Agora tem aqui um poema sobre Maria, que ele escreveu em vida, que eu vou ler para vocês. Tu, por Deus entre todas escolhida, Virgem das Virgens, tu que do assanhado Tartário, monstro com teu pé sagrado, esmagaste a cabeça entumecida. Doce abrigo, santíssima guarida de quem te busca em lágrimas banhado, corrente com que as nódoas do pecado lavam a alma que geme arrependida. Virgem de estrelas nítidas coroada, do Espírito do Pai, do Filho Eterno, Mãe, Filha e Esposa, e mais que tudo amada, valha-me o teu poder e amor materno. Guia este cego, arranca-me da estrada que vai parar ao tenebroso inferno. Eis, pois, uma outra faceta da prece, a súplica de amparo nunca negado a quem pede com sinceridade e condição. Como eu disse, uma das faces desse livro é justamente demonstrar que a vida continua. Então, é esse tema que nós vamos abordar na noite de hoje. A vida continua. Quanto tempo nós vamos ficar aqui nessa terra? Quanto tempo mais? Quanto tempo já tivemos e quanto tempo ainda teremos? A matéria faz com que a gente divise a vida
apenas do berço ao túmulo. E muitas vezes a gente fica tão elevado nesse período somente, que esquecemos que somos muito mais que isso, muito mais que matéria, que a matéria desvanece. A matéria, ela perde o seu vigor. Aos poucos, nós vamos nos destruindo, nós vamos nos acabando fisicamente. Mas quanto mais nós nos desprendemos da matéria, mais as potências do nosso espírito passam a ser expostas. Com o passar do tempo, pelas nossas vivências, nós vamos compreendendo que aqueles erros de antigamente, hoje não mais faríamos. Que aquelas palavras que feriam, hoje jamais seriam proferidas. E que se houvesse possibilidade de retornar lá atrás, outro caminho nós seguiríamos. E a lucidez, cada vez mais se dá, principalmente quando nós encerrarmos os nossos olhos na matéria e abrirmos os nossos olhos na pátria espiritual. Nós não somos daqui. Isso é fato inegável. Nós não fomos criados a partir do útero materno. Nós pré-existimos e nós sobreviveremos ao túmulo. Nossos pais que já partiram, nossos avós, bisavós, continuam vivos e muito vivos. Não mais na figura daquelas pessoas que talvez aqui na existência passaram por períodos de enfermidade ou de degenerescência, ou idade avançada, um corpo já carcomido. Do outro lado, voltam a ser aquilo que a sua mente produz, ter a vivacidade que sempre tiveram. Se tiver um espírito jovem, logicamente sua aparência no plano espiritual será jovem. Mas se tiveram um espírito arcaico, o mesmo se dará, porque o nosso corpo perispiritual reflete o que a nossa mente cria. E onde estarão os nossos afetos antigos? Estarão do lado de lá. O que estarão fazendo? Nossos pais, nossos irmãos, nossos companheiros que já se foram, estão se preparando novamente para retornarem. Então, esse é o objetivo da vida espiritual? Preparar para voltar para o plano físico? Não. O objetivo da vida, seja ela no plano espiritual, seja ela no plano material, é aprender, melhorar intelectualmente e moralmente. Cada vez que nós nos aperfeiçoamos, cada vez que desenvolvemos, algo mais se nos será dado. E o que será isso? Maior trabalho, maior responsabilidade, maior poder criativo. Se vocês tiverem uma boa lembrança, vão ver que lá no comecinho do livro da Bíblia, tem uma afirmação lá, vós sois deuses. Alguém já leu essa afirmação? Vós sois deuses, com D minúsculo. A doutrina espírita vem esclarecer, num linguajar muito mais contemporâneo, o que quer dizer isso? Que nós somos co-criadores. O que quer dizer co-criadores? À medida que nós vamos nos desenvolvendo, essa capacidade vai dando-nos condições
de sermos auxiliares na criação divina. O que um médico hoje é no plano físico? Não é alguém que cuida, que descobre em benefício da humanidade? O que a medicina faz com todo esse seu avanço? Não é um mérito o trabalho, a dedicação, o esforço para que toda a coletividade se beneficie? Olha só, hoje se nós tivermos uma simples dor de cabeça, tem a bendita dipirona, que qualquer um compra tão baratinho, e acho que todo mundo tem em casa, que imediatamente já tira a dor de cabeça. Antigamente era assim? Não era. Hoje nós temos tantas facilidades, mas não é porque essa facilidade nos foi concedida de mão beijada. Isso foi conquista da humanidade, que se esforçou, que estudou, que experienciou e conseguiu. E nós estamos nesse processo. Quando nós falamos de evolução, a evolução se dá nessas duas áreas, intelectual e moral. Mas e quando nós utilizamos mal a nossa inteligência? Acontecem as catástrofes, acontecem as guerras, acontece tudo de ruim. Porque nós precisamos, para evoluir, de dois alicerces básicos: intelectualidade e moralidade. Se a moralidade não estiver ali, na balança, equilibrando, fica só o intelecto a serviço da vontade do ser humano. E nem sempre as vontades, as paixões, elas são boas, são bem alicerçadas. Então, tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual, nós continuamos nos bancos escolares, aprendendo e experienciando. Quanto tempo nós gastamos da nossa vida sentado nos bancos dos colégios, aprendendo e aprendendo, e aprendendo coisas que a gente falou assim: para que eu vou usar isso? Onde que eu vou usar isso? Quem não gostava de biologia, falou: para que eu vou usar saber sobre biologia? Matemática, onde que eu vou usar esses cálculos? História, para que saber de gente que já morreu lá do passado, que não volta mais? Quantas vezes nós fizemos essas perguntas? Mas em alguma coisa a gente se fixou para se desenvolver. E a gente seguiu um caminho, seja na exata, seja na humanas. E nesse trabalho nós evoluímos. Nós travamos contato com pessoas. Nós colocamos à prova a nossa dedicação, a nossa tolerância, a nossa disciplina, a nossa solidariedade. E isso é importantíssimo para que as capacidades natas do espírito possam se desenvolver. Então a vida, ela é bela, abundante e deve ser muito bem vivida. Infelizmente, muitos esquecem, revoltam-se contra a beleza que nos fora concedida. Acham que o mundo é injusto, veem apenas o lado sombrio das pessoas, do próprio Deus, se é que seria possível isso. Acham Deus injusto, parcial, mas o que acontece
é que essa pessoa está apenas centralizada em si mesmo. Quanto mais egocêntricos nós formos, quanto mais orgulhosos, mais vamos querer que o universo nos sirva e mais nos revoltaremos quando este não nos servir. Para se viver é necessário preparo. Para se viver bem é necessário aprendizado. Para se viver bem é preciso olhar bem o próximo, que são os nossos professores. São os nossos exemplos, tanto do bem quanto do mal, tanto do erro quanto do acerto. Pois vemos claramente nas ações alheias os acertos e os erros. E assim a gente compreende que se for por tal caminho, vamos nos dar mal, mas se formos por esse, vamos nos dar bem. A vida é feita de escolhas. Mas como viver neste mundo material sem conhecer um pouco da verdadeira vida espiritual? O grande problema da humanidade está aí, porque querem viver tudo de uma vez. Quando jovem, quer aproveitar todos os hormônios, toda a beleza física e aprontar tudo o que a natureza pode proporcionar. Vai dar certo isso? Geralmente não dá certo. Os maiores erros nossos são cometidos nessa fase. Com total despreparo ainda para a vida, aprendemos o quê? Com os erros, o que não deveríamos fazer. Relacionamentos errados, atitudes erradas, comportamentos errados. E o que nos leva a isso? A vontade enorme de viver essa vida. E os prazeres que ela pode proporcionar. Mas nós não somos isso. Tem uma passagem num dos livros de André Luiz, em que um grupo socorrista estava atendendo no plano espiritual, um determinado caso, e o mentor falou o seguinte: olha, daqui para frente nós não podemos fazer nada, porque o caso aqui nós não vamos conseguir solucionar. É preciso uma pessoa preparada para atender esses dois. Era ali obsessor e obsediado, que trocavam de lado simultaneamente, né? E um quadro realmente muito difícil de ser resolvido. Então, eles entram em contato com um espírito de uma mulher e, passado algum tempo, ela se materializa ali no plano espiritual, à frente desses dois, e começa a atendê-los. Só que a ignorância deles, ainda tão grande, né? Ao ver um espírito tão iluminado, achavam que era Maria, mãe de Jesus. Então, ao ver aquela figura tão reluzente, tão bela, já caíram de joelhos. E o que ela fez? O que vocês acham que um espírito de alta envergadura faria quando alguém cai de joelhos? A primeira coisa que ela fez foi levantou ele. Não sou digno que esteja de joelhos perante mim. Mostrando que todos somos iguais, apesar do diferente nível evolutivo. E esse espírito consegue conversar com os dois e convencer os dois a se reharmonizarem. Um se queixa muito do que aconteceu com ele e narra toda a sua longa história. Depois ela narra dela. Você acha que sofreu? Você acha que sofreu muito? Então, olha só. Eu, quando encarnada,
vivia no Paraguai, na época da Grande Guerra, Guerra do Paraguai. Naquele tempo, nós sabemos muito bem como é que uma guerra funciona, né? Ela perdeu 2 filhos na guerra. O marido abandonou. Ela fazia de tudo para manter as filhas, tinha 2 filhas. Não conseguiu, as filhas acabaram caindo na prostituição. E para piorar, ela ainda pegou lepra. Então, imagina o quanto que esse espírito sofreu nessa encarnação. Sofreu todos os reveses, foi abandonada pelo marido, no momento de maior dificuldade, literalmente abandonada. Teve os filhos arrancados do seu braço. Todo o teu arrimo foi retirado e mesmo assim ela não esmoreceu. No final ela diz o seguinte: veja bem, eu sofri alguns anos no plano terra. Sofri bastante. Mas as maravilhas do lugar onde eu me encontro hoje são tão grandes que eu posso afirmar para você que eu sofri muito pouco perto do tanto que eu recebi. As potências do nosso espírito são grandiosas. Nós somos um universo condensado num corpo de carne, com possibilidades enormes, grandiosíssimas, sem contar que nesse universo maravilhoso no céu é a nossa casa, é a nossa morada. E nós escolhemos aonde nós devemos habitar, aonde nós queremos habitar. E o que vai fazer com que nós habitemos nesses lugares tão maravilhosos, tão paradisíacos, como já era apontado desde as épocas mais remotas, é a nossa atitude, é a nossa vontade, é a nossa determinação. Isso aqui passa, esse corpo passa, tudo passa. Os problemas vão passar? Vão. A nossa juventude vai passar? Vai. As nossas forças vão esmorecer? Irão. E o que vai se manter? Nossa essência. Pois nós não somos isso aqui. Nós estamos nessa condição temporariamente. Agora joguemos todas as nossas fichas nesse mundo perecível. Ou aproveitemos a oportunidade de aprender, desenvolver, tolerar, nos tornarmos melhores, resignados, como a irmã apontada nesse livro, que tanto sofreu, tanto foi abandonada, a sua vida foi realmente destrinchada, despedaçada, e ela se tornou um potencial de amor tão grande, tão intenso, que nem os mentores espirituais tinha a força que ela tinha para resolver um caso tão intrincado como aquele. Então, o que é mais importante nessa vida nossa? Vivermos bem ou desenvolvermos o nosso amor, o nosso potencial, aquilo que nós somos? Veja bem, faça a comparação. A vida que vivemos hoje, nesse século, é totalmente diferente da vida vivenciada no século passado, retrasado e anteriores. E naqueles séculos nós punhamos toda a fé de que aquilo era o nosso paraíso. Assim como hoje, colocamos todas as nossas fichas nessa vida.
E isso aqui tem que ser encarado como um banco escolar. Um local onde nós aprendemos e aonde nós ensinamos. Aonde nós perdoamos e aonde nós somos perdoados. Aonde nós conquistamos afetos e aonde nós desatamos laços de ódio do passado e rancores e mágoas. Isso faz com que a gente tenha condições de alçar voos maiores na nossa vida. Hoje já não é preciso mais que aqueles que nos precederam voltem para falar assim, olha, nós continuamos vivos, façam isso, façam aquilo. Nós não precisamos disso. Nós temos, se não milhares de livros espíritas, mostrando-nos como é a vida espiritual. Não precisamos que nosso pai e nossa mãe venham, tragam uma carta psicografada, olha, estou em tal lugar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, faz isso, faz aquilo. Não precisamos, pois sabemos já que a vida realmente continua. Agora é a hora de direcionar o nosso pensamento, desenvolver as nossas potências, pois todos nós somos potentes. E só para terminar, uma coisinha valiosa. O meu cérebro é igual ao cérebro de todo mundo. Não existe ninguém com maior capacidade ou com menor capacidade. O que existem é pessoas que estão mais focadas em aprender, mais disciplinadas do que outras. A partir do momento que se quer, se consegue. Você quer falar outros idiomas? Você consegue aprender. Quer aprender matemática? Você consegue aprender. Quer aprender história? Consegue aprender. Assim como se você consegue ser bom, você consegue. Você consegue perdoar? Sim, você consegue. Você consegue ter resiliência? Sim. Resignação? Sim. Fraternidade? Sim. Depende só de nós. Só de nós. Lembremos que tudo vai passar, mas nós não. Nós somos imortais e vamos continuar. E que a gente não escolha continuar com os nossos probleminhas. Vamos deixar probleminha para trás e vamos cultivar inteligência e bons sentimentos. Que Deus nos abençoe.